Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. A partir de 2023, a Câmara dos Deputados terá a maior bancada feminina já eleita. Serão 91 deputadas, ou seja, 18% do total de parlamentares. Hoje estão em exercício 77, são apenas 15% das cadeiras. Além disso, candidatas mulheres foram as mais votadas em 9 estados brasileiros. A bancada feminina terá ainda pela primeira vez na história da Câmara 2 deputadas trans, que já passaram por cargos dos legislativos locais antes de chegar à Câmara e com votações recordes em seus estados. Por outro lado, a conquista ainda está longe de ser a ideal. 4 estados, Alagoas, Amazonas, Paraíba e Tocantins, não elegeram nenhuma deputada. Em comparação a outros países, a participação das mulheres nos parlamentos é de 26% em média. Segundo a União Interparlamentar, a UIP, uma organização global que reúne 193 países, se fosse seguir esse padrão, a bancada feminina na Câmara seria de 135 deputadas. E para analisar o quadro das urnas e a influência nas votações no Congresso, as entrevistadas são as deputadas Maria Rosas, do Republicanos, que é também procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher na Câmara, e a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que é vice-líder do seu partido e vai participar desta edição pela internet. Bem-vindas, deputadas. Obrigada por atenderem ao nosso convite e participar aqui. Mas, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria apresentar um quadro. Ele vai mostrar a evolução da bancada feminina na Câmara. Dá para ver, inclusive, um forte aumento em 1986, um pouco antes da Constituição, que neste dia 5 de outubro completa 34 anos. Passou de 8 para 29 integrantes. E depois, em 2014, passou de 51 para 77 deputadas, um aumento de 50% das representantes femininas. Bom, deputadas, eu gostaria de começar conversando com a senhora, deputada Maria Rosas, que é procuradora adjunta, né, da Procuradoria da Câmara, para a senhora fazer uma análise sobre essa evolução, de que forma que pode influenciar nas votações da Câmara esse aumento significativo da bancada feminina. Primeiro, Regina, eu quero agradecer o convite, estar participando neste momento para analisar a evolução da bancada feminina e da participação da mulher na política. É um momento crucial, é um momento que vem fazer com que a gente venha analisar todo esse quadro da participação da mulher. O que interfere na votação faz toda a diferença. Nós tivemos, pela bancada feminina, 197 proposições aprovadas até o momento. Então, isso é um marco significativo, porque a mulher ela olha com um olhar feminino para todas essas pautas. Nós temos ali muitas proposições e muitos projetos, e quando se trata da pauta feminina, da pauta da mulher, nós não temos nenhuma divergência partidária, nós lutamos pela causa, né? A causa da mulher. E ali são diversos projetos, nós nos unimos e esse grande marco é a bancada feminina unida. Nós temos a Secretaria da Mulher, que tem 9 anos, e temos a Procuradoria da Mulher, que tem 13 anos. Todas essas evoluções fazem parte da participação da mulher na política, porque se não tivesse essa participação, nós não teríamos todas essas formações, tanto da Secretaria quanto da Procuradoria. Então, a participação da mulher é fundamental, ela fortalece a democracia. Bom, deputada Maria do Rosário, eu gostaria de ouvir a senhora, que é vice-líder de um dos maiores partidos na Câmara, para avaliar esse aumento, que embora não seja um percentual tão alto, mas que é bem significativo o número de mulheres na Câmara agora. Bastante significativo. Regina, te abraço, cumprimento também a Maria Rosas, colega parlamentar, e através dela todas as colegas parlamentares, as que estão nessa legislatura e as que estarão começando a nova jornada a partir do próximo ano. Eu creio que os nossos avanços no Brasil
com a participação das mulheres, nós temos buscado enormemente uma presença maior da mulher na política, e uma presença sempre muito qualificada. As mulheres são extremamente produtivas no trabalho parlamentar. São autoras de projetos de lei, relatoras, atuam nas comissões. E quando eu cheguei à Câmara dos Deputados, eu estou ingressando no próximo período, no meu 6º mandato parlamentar. Me sinto muito vitoriosa, mas compartilho com todas as mulheres esta reeleição e cada uma delas, porque nós fazemos o nosso trabalho muito conjuntamente, desde o Estado até o trabalho na própria Câmara dos Deputados. E observo que vi ao longo destes anos avanços significativos. Como o gráfico citou inicialmente, há 2 períodos de avanço muito significativo. O período da Constituinte, após a Constituição de 88, e o período que, a partir de 2014, nós subimos de 51 para 77 parlamentares, ou até de 2018, nessa legislatura atual. O que tem de diferente nesses períodos nós devemos procurar, para continuarmos dando saltos importantes no número de mulheres, já que nós estamos ainda aquém, numericamente, da representatividade de fato das mulheres brasileiras. Mas uma coisa é certa, é o trabalho coletivo, é a bancada feminina, é o trabalho por dentro do parlamento e na base social que está fazendo avançar a nossa presença como mulheres no parlamento brasileiro e, desta forma, qualificando a democracia. E o financiamento público, as cotas de candidaturas também estão contribuindo para isso. Vejamos, por exemplo, que nós tivemos 35% de mulheres candidatas na atual legislatura, mas ainda continuaremos, comparativamente aos outros países, ocupando o 146º lugar no ranking de 193 países quanto à representação das mulheres. Ainda estamos aquém, mas estamos caminhando juntas, de mãos dadas, para uma representação maior. Deputada Maria Rosa, é possível a gente dizer que, com o aumento dessa bancada, nós vamos ter mais projetos que sejam prioridade para a bancada feminina, votados e aprovados no Congresso? Podemos sim, Regina. A gente pode dizer porque, pela união que nós temos, pela causa da mulher, nós temos muitos projetos que vêm facilitar a vida da mulher, tanto na saúde da mulher, quanto o combate à violência contra a mulher. Então, nós temos um olhar muito sensível às pautas femininas. E eu tenho certeza que todas as deputadas estarão unidas em um só objetivo: fortalecer essas pautas femininas. Agora, deputada Maria do Rosário, eu queria tocar num ponto também que ocorreu durante a campanha, que houve um aumento da violência política contra as mulheres. Foram vários no noticiário que a gente ouviu falar. A senhora acha que isso pode ter impedido um aumento ainda maior de participação feminina? Eu creio que sim. Nós devemos trabalhar como deputadas federais, não é, Maria Rosas? A Procuradoria se dedica e nós devemos nos dedicar a tornar a violência política sempre rejeitada pela sociedade. Não é possível que existam aqueles que ainda aplaudam gestos de violência e desrespeito com as mulheres brasileiras. No parlamento, nós devemos dar o exemplo. No Poder Executivo, também. Eu tristemente já ouvi muitas vereadoras nos municípios que às vezes são candidatas uma vez, fazem mandatos muito importantes, mas justamente para preservarem-se da violência política, acabam numa próxima legislatura sequer se candidatando. É muito difícil, às vezes, para mulheres, mães, esposas, companheiras, profissionais nas mais diversas áreas, passarem por situações que acabam sendo tristemente vistas para elas, para cada uma de nós, como difíceis nas nossas vidas pessoais, arrastando muitas vezes as próprias famílias da gente, os filhos, as filhas, a situações de ataque muito graves. Eu acredito, e quero, certamente, a deputada Maria Rosas concorda, que nessa legislatura que nós vamos entrar,
Nós devemos, já desde o primeiro dia, cerrar fileiras contra toda forma de agressão, toda palavra mal colocada, toda forma de agressão, toda caracterização negativa deve ser abolida, rejeitada dentro do parlamento brasileiro. E caberá ao Conselho de Ética atuar como o movimento internacional que a ONU realiza, que é o He4She, que é Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres. Eu sonho que a Câmara dos Deputados também haja desta forma e não permita mais nenhuma atitude ou palavra violenta contra qualquer mulher. Eu gostaria de avaliar também o Senado, deputada Maria Rosas, porque no Senado houve uma redução. Somente 4 senadoras foram eleitas, apesar de ter aumentado o número de candidatas para o Senado. E havia 12 senadores e ficaram no ano que vem somente 10 senadoras. A senhora acredita que isso também pode ser um resultado dessa violência política? Há a possibilidade de um trabalho em conjunto das procuradorias do Senado e da Câmara? Olha, a Procuradoria, ela combate essa violência todos os momentos que nós sabemos, é feito nota de repúdio, é dado um acompanhamento. Toda a Secretaria da Mulher, ela se mobiliza e toda a bancada feminina também se mobiliza. Que fique claro que a gente não aceita nenhum tipo de violência contra a mulher, seja vereadora, seja deputada estadual, seja deputada federal. Nós estamos unidas para combater a violência contra a mulher. E nós tivemos um avanço muito grande, que agora a violência política contra a mulher é crime. Então, que fique sabido, todos aqueles que maltratarem uma mulher, aqueles que irem contra a mulher no seu exercício de mandato, saiba que é crime. E a mulher, ela precisa se posicionar nesse momento e avante, e à luta, porque nós estamos aqui para defender, e eu acredito que a deputada Maria do Rosário concorde que nós não podemos mais aceitar esse tipo de violência contra a mulher, porque ela colocou muito bem, isso desanima. As mulheres ficam desanimadas, porque não é fácil você lutar pela sociedade, pelas pautas da mulher, e ali você ser violentada nas palavras, nas atitudes, cortar o seu microfone e até partir para a violência física. Isso é muito triste a gente ver hoje em dia acontecer no nosso país. Mas nós estamos aqui para combater isso, viu, Regina? Deputados, eu vou pedir um minutinho para a gente ilustrar a nossa conversa com um vídeo de uma deputada constituinte que foi a primeira senadora da República, a Eunice Miquiles. Ela vai contar como foram os primeiros anos de atuação. Só você lembrar o seguinte, que não tinha nem banheiro feminino, quer dizer, foi uma correria para, enfim, para... Quando a senhora chegou? Quando eu cheguei. Não tinha, quer dizer, ou será alguma coisa assim, muito estranha que estava chegando ali, quer dizer. Então, realmente, quer dizer, eu me sentia um pouco um peixe fora d'água, quer dizer, não era bem meu lugar. Só depois de alguns meses é que eu me sentia realmente senador. Eu estou aqui em igualdade de condições e vou lutar pelos meus projetos, enfim. Ninguém imaginava uma mulher ali dentro, quer dizer, não era... Eu era um corpo estranho. Tudo é questão de tempo. Não adianta você querer atropelar o tempo. Por mais que não existe decreto que faça você mudar completamente. Quer dizer, tudo tem que ser paulatino, você vai devagar até chegar lá. Basta lembrar como nós éramos no tempo de Berta Lutz, que não tínhamos nem direito ao voto. Basta lembrar o seguinte, que na época de Berta Lutz, os senadores diziam assim: no dia que for dado o direito de voto à mulher, estará decretada a ruína da família brasileira. Quer dizer, era esse o clima. A educação patriarcal dizia que a mulher devia ser bem tranquila, bem vestida, bem sentada, bem recatada, enfim. Não era uma mulher para ir para uma tribuna, para ir para um comício, enfim. Isso teve que mudar muito, vamos dizer, a consciência da mulher, que foi educada para ser a bonitinha, sentadinha, arrumadinha, bonitinha, quer dizer. Então, também é paulatino, quer dizer, isso vai devagar. Não adianta você querer impor uma decisão ou um pensamento, porque não é assim. Bom, deputada Maria do Rosário, eu queria abordar um outro tema com a senhora,
que é a questão das federações e também a cláusula de barreira. Nós vimos que alguns partidos, que até tradicionais, não conseguiram se manter pela cláusula de barreira. Gostaria que a senhora avaliasse como isso pode influenciar na formação de mais parlamentares, mulheres, como esses outros partidos, porque a Câmara vai ter um número bem menor de partidos a partir do ano que vem, não é isso? Sim, Regina. Antes, porém, eu quero cumprimentar a entrevista que foi feita com a senadora Eunice, porque o pronunciamento dela aqui ilustra muito bem a jornada que nós estamos fazendo no Brasil, os desafios que estão colocados e como nós somos, em cada legislatura, responsáveis por incentivarmos, por sermos positivamente incentivadoras das mulheres brasileiras a dedicarem-se à vida política, colocando o seu rosto, sua voz, seu modo de ser, suas prioridades, suas causas. As mulheres sempre estiveram na política, muitas vezes arrumando os palanques, organizando ou ao lado. E agora nós buscamos igualdade, estarmos na linha de frente e estarmos com as nossas propostas, e para isso estamos dispostas a uma unidade muito importante. Quanto à reforma política que entrou em vigor nessa eleição, ela de fato estabelece uma cláusula de barreira e nós teremos um número menor de partidos. O objetivo da Câmara e do Senado, ao deliberarem nesse sentido, é que o eleitor e a eleitora, a cidadania brasileira, conheça melhor os partidos e o sistema político eleitoral dê estabilidade aos partidos. Eu creio que uma das coisas que a população brasileira não gosta é essa troca de nomes ou essa troca de organizações, enfim. E o que nós estamos fazendo agora é justamente oferecendo aos partidos uma tentativa de, por via das federações, organizarem-se de forma a se apresentarem de forma mais permanente. Veja que uma mudança importante com a federação é que quando um grupo de partidos forma uma federação, ela vai valer não só para agora, no momento da campanha nacional, para a presidência da República, estados e Câmara e Senado, mas ela já valerá a mesma federação para os municípios, para as eleições municipais daqui a 2 anos, em 2024. Por isso, eu acho que estamos num caminho certo no Brasil. Eu não acho que é um grande problema termos um grande número de partidos, mas eu acho que é um grande problema ficarmos trocando as regras todo o tempo. Se a regra foi esta, no período eleitoral, devemos agora aceitá-la e reorganizar o sistema no formato pelo qual a eleição aconteceu. E não tentarmos mudar agora, porque nós estaríamos fazendo uma gambiarra política, eleitoral, que não será boa. Eu creio que nós devemos seguir agora cumprindo a cláusula de barreira e a legislação que aprovamos no último período. E a senhora, deputada Maria Rosa, a senhora concorda com essa posição, realmente? Eu concordo com a deputada Maria do Rosário quando ela diz que 2 coisas, o conhecimento e o fortalecimento. Eu acho que o eleitor tem que conhecer realmente as ideias, conhecer o seu partido, e isso só vem fortalecer. Então, quando a gente se une e continuar com essas regras, é importantíssimo para que o nosso país venha desenvolver e venha ter um conhecimento maior e um fortalecimento. Eu concordo. Agora eu gostaria de ouvir das senhoras, começar pela senhora deputada Maria do Rosário, sobre as prioridades da bancada feminina para a próxima legislatura. Que temas que vão realmente entrar nessa votação que a gente tem geralmente em março, os projetos que são voltados para a bancada feminina? Maria Rosas, eu diria que nós continuamos com problemas muito graves ainda decorrentes das dificuldades na saúde pública, do período da Covid, do represamento de cirurgias eletivas, dificuldades muito graves na questão dos órfãos da Covid. E eu vejo que o tema da saúde e da infância, da proteção das mulheres e da infância,
deverão estar muito misturadas nesse período inicial. Eu acredito que nós devemos nos dedicar às sequelas também, que ainda não há um mapeamento. Nós estamos muito atrasados, como Brasil, de que o Ministério da Saúde nos ofereça um diagnóstico do período mais agudo da Covid, além do trabalho e renda das mulheres e do enfrentamento aos feminicídios e à violência, que continuam sendo uma pauta nossa permanente. Não sei se a deputada concorda, mas acho que esses 3 temas eu destacaria como importante. Saúde, proteção contra a violência, órfãos, eu coloco junto e o tema do trabalho, da renda, da dignidade da mulher. Só para encerrar, porque o nosso tempinho já está acabando. Um minutinho. Eu concordo, porque são 3 temas que são recorrentes, né? Nós sabemos a saúde da mulher, para você ter uma ideia, nós aprovamos aqui na Câmara a fisioterapia, que é um projeto meu, de outras deputadas também, com coautoria, para ter a fisioterapia para a mulher que fez a mastectomia. Não era ainda feito pelo SUS, né? Paga pelo SUS. Então, são muitos detalhes que nós temos que ver. E agora, a Covid deixou muita coisa para ser resolvida, inclusive a empregabilidade, o feminicídio, e nós temos que nos unir para resolver todos esses problemas que estão acontecendo ainda, mas que eu acho que nessa legislatura serão prioridades da bancada feminina. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de chamar um vídeo com a coordenadora da bancada feminina, que é a deputada Celina Leão, do PP daqui do Distrito Federal. Ela, inclusive, foi eleita vice-governadora e ela vai falar para a gente um pouquinho, analisar esse aumento da bancada feminina na Câmara. Nós crescemos de 77 mulheres para 91 mulheres. Um percentual de 18% de crescimento na nossa bancada feminina. Queremos dar boas-vindas às novas deputadas, às que foram reeleitas, às que foram também para cargos majoritários e desejar sucesso nessa nova empreitada. Com certeza o Brasil será mais igual com a participação de mais mulheres no poder legislativo e executivo também. Gostaríamos também de registrar o trabalho da bancada feminina. Fizemos aí um trabalho coletivo e aprovamos 197 projetos voltados às mulheres. 78 foram sancionados. E agora a bola está com vocês. Sejam muito bem-vindas à Câmara Federal. Bom, deputadas, eu agradeço a participação por atender ao nosso convite, vir aqui discutir esse tema tão importante do aumento da bancada feminina na Câmara. Um forte abraço. Eu quero deixar aqui as minhas considerações finais, dando boas-vindas, né, às novas deputadas que estarão compondo a bancada feminina. Nós teremos aí 54 deputadas que estão chegando, sejam bem-vindas. O meu abraço e muito obrigada, Regina, pela oportunidade. Eu conversei sobre o aumento da bancada feminina na Câmara dos Deputados e os desafios para a próxima legislatura com as deputadas Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que é procuradora adjunta na Procuradoria da Câmara, e também Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que é vice-líder do seu partido. E você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara ou por podcast da Rádio Câmara. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.